Graças a Deus. Louvado seja Deus. Hoje, domingo, graças a Deus, estamos aí de volta, fazendo a nossa live aqui, a nossa confissão de fé em espírito e em verdade. Graças a Deus, estou feliz de estar aqui hoje com vocês. Amém? É sempre um prazer trazer algo da parte de Deus para cada um de vocês, assim como todo sábado, o Ministério Nova Sião, louvando a Deus e também trazendo a mensagem da parte de Deus com o nosso amado irmão Deraldino Costa, na verdade. E então deixa eu agradecer a todos vocês que nos assistem no sábado e também que me vê também aqui aos domingos. Sempre que possível eu vou estar aqui para trazer o melhor da palavra de Deus, para que aprendamos juntos, para que crescemos cada vez mais em espírito. Amém? Então você que aqui está é bem-vindo, você que está aí do outro lado também é bem-vindo, você que ainda vai assistir, não sei se hoje ou não importa o dia que você vai assistir, será também abençoado com todas as sortes de bênção. Amém? Então, deixa eu mandar a graça e a paz para todos os nossos amados irmãos que nos assistem aí pelo meu Facebook, nossos irmãos aqui de Sobradinho também, nossos vizinhos, você também que nos assiste aí pelo Brasil afora, enfim, em todas as localidades que chegar este vídeo, que Deus continue aí abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Lembrando também, deixa eu mandar aqui a graça e a paz para os nossos amados irmãos lá em Petrolina, Nosso irmão Paulo, a sua esposa Clécia e todos ali os nossos amados irmãos do sítio São João, da Catinguinha, dali da Tapera, do Roçado, a Agrovila Maçangano. Que Deus encoraje a cada um de vocês e cubra de todo o amor, de toda a graça. Também os nossos irmãos em Santa Rita, que também nos assiste, nossos irmãos de Santana do Sobrado também, Casa Nova, em todas as localidades. Todas essas pessoas aí que eu falei, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém? E também, amados irmãos, os nossos amados irmãos aqui de Sobradinho, Temos também a nossa irmã lá da vila, nossa irmã vovó. Um abraço, vovó, e toda a sua família, viu? Fique em paz. Deus continue abençoando a sua vida. Também aqui os nossos vizinhos que têm nos assistido, como sempre temos falado, nosso irmão Gilberto Miranda, o Sinivaldo, tem também Manuel e outros demais. E os nossos irmãos aí do grupo do WhatsApp, a cada um deles, que Deus continue aí enchendo vocês de todo o amor, de toda a graça. E em breve, se assim o Espírito de Deus permitir, nós vamos estar junto em breve. Amém? Então, sem mais conversas, vamos aqui ao tema da nossa mensagem de hoje, que é graça, agindo como se Jesus não tivesse ressuscitado. Amém? Agindo como se Jesus não tivesse ressuscitado. Amém, amados? O que acontece? Quando é que uma pessoa age quando Jesus, para muitos que pensam dessa forma, são nossos amados irmãos que vivem no sistema religioso, que estão aí fazendo obras mortas, sendo que Cristo tudo já fez por nós e tem nos encorajado, tem nos enchido aí da sua graça e vivemos pela graça. Todas essas ordenanças, mandamentos, tudo isso Jesus já cumpriu. Ele não deixou nada para que o homem faça, nada para que eu faça, nada para que você faça. A única coisa que devemos fazer, e temos que fazer isso sempre, é crer. Somente crer e agradecer a Deus e orarmos uns pelos outros. É assim que Deus quer que vivamos. Amém? E o tema da nossa mensagem se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 12. Nós vamos ler, nós vamos entender por quê. Amém? Nós vamos entender por que nós não devemos agir como se Jesus não tivesse ressuscitado.
Porque entenda, amados irmãos, quando nós dizemos, digo nós no sentido figurado, mas graças a Deus não ajo mais dessa forma, amém? Não creio mais como cria antes, né? Que eu achava que eu tinha que fazer algo para ser salvo, que eu tinha que participar de algo para ser salvo. Mas, porém, não é dessa forma. Tudo Cristo já fez por nós. Não precisamos fazer nada para alcançar a salvação, fazer algo para aumentar a fé, o propósito, como muitos fazem aí, votos. E isso não agrada a Deus, amados irmãos. Tem muitos por aí que dizem, mas Jesus se batizou, Jesus desceu ali as águas, e se Jesus fez, nós temos que fazer. Não, amado. Jesus fez esses feitos para se cumprir a lei, para que tudo que estava escrito a respeito dele se cumprisse. E se cumpriu. E hoje nós não vivemos mais debaixo da lei. Quando você vê na tradução, os escritores, né, que traduziram a Bíblia, os tradutores, para ser mais claro, eles escreveram nós, mas ali eles se referiam ao tempo daquela igreja, da igreja primitiva, no século I, e não a nós hoje. Como sempre nós temos dito nas nossas lives, tanto eu como o irmão Deraldino, nós já nascemos aperfeiçoados, já nascemos abençoados com todas as sortes de bênção. Mas para muitos, amados, vivem ainda nos rudimentos e preceitos da lei, achando ele que tem pecado, que sua vida está cheia de doenças, de enfermidades, e não é dessa forma, amém? Nós temos que, quando agradecermos a Deus, agradecer pelos feitos que Ele fez nas nossas vidas, por nós já termos nascido dessa forma, termos alcançado, né, a salvação, alcançado a bênção. É por isso que hoje nós estamos aqui trazendo para vocês isso, mostrando a você como realmente o Evangelho é para ser pregado. Mostramos a lei aqui a você para comparar como era antes na lei e como é hoje. Amém? Todos nós que nascemos da cruz para frente, já nascemos abençoados com todas as sortes de bênção. Não precisamos passar pelo batismo. E tem gente que anula a cruz de Cristo. Como? Uma das anulações que muitos fazem é o que? Participar de um pedaço de pão e um cálice com suco de uva, e ali você dizer que está representando a Deus, anunciando a morte de Jesus até que ele venha. E não é dessa forma. Não pode anunciar a morte de quem está vivo. Amém? Temos que ter essa certeza no coração. Amém? Anunciar a morte de Jesus, sendo que ele está vivo, e muitos ainda fazem isso com prazer. Com prazer, não, mas ainda inventa até uma língua estranha lá, e nem eles mesmos muitos não sabem nem o que é que está dizendo. Amém? Então, amado, se você anula a cruz de Cristo, se você faz rudimentos, preceitos da lei, vive dessa forma, você está dizendo que para você Jesus não ressuscitou. Como muitos pensam que agem, não, mas o que eu faço é dentro da palavra, o que eu digo é dentro da palavra. Sim, amados irmãos, mas Jesus não mandou que fizesse nada disso. Nós não precisamos fazer campanha, não precisamos fazer propósito, não precisamos subir em montes, não precisamos fazer vigílias, pois Jesus cumpriu todas essas coisas por nós. E um dos princípios da lei que muitos fazem até hoje, né, é o bendito do jejum. Para que servia o jejum? Amém? Para que hoje muitos fazem jejum? Não, é para matar a vontade da carne. Não, se você está fazendo jejum, você está fazendo essa prática, você está querendo dizer
que o que Jesus fez por você foi em vão. Não valeu de nada. Amém? Não é dessa forma, amados irmãos. Que Jesus fez por mim e por você valeu. Fomos comprados por um alto preço, preço esse de sangue. Amém? Apesar de nós não ter sido, tivéssemos, para ser mais claro, lavado e remido no sangue de Jesus, como foi as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas fomos aproximados por Deus pelo seu sangue. Amém? Uniu de um povo, de muitos povos, fez o quê? Um só. Amém? Para que isso não fique com as minhas palavras, amados irmãos, abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, amém? Capítulo 15, no versículo 12. Vamos ler. Leia comigo. Ora, se pregar que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos. Olha só, fez essa pergunta aqui, Paulo, aos Coríntios, o relato dele aqui. Ora, se Jesus não ressuscitou, e por que entre vós fica estas coisas? Por que perguntas? E ele continua no relato dele. Olha só o que ele diz mais no versículo 13. Amém? Agora no versículo 13. Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. Olha o 14. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Está vendo? Se Cristo não ressuscitou, se você diz que tem pecado, se você participa de campanha, faz jejum, você está dizendo que para você Jesus não ressuscitou, que ele ainda vai ser crucificado novamente. E isso não acontecerá, amado. Jesus fez um sacrifício de uma vez por toda. Tudo aquilo que nós não poderia cumprir, ele fez. Amém? Principalmente aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, que homem nenhum poderia cumprir aquela lei. Jesus veio, cumpriu todos os preceitos e ordenanças e mandamentos da lei. Jesus cumpriu para que você tivesse vida e vida em abundância. Graças a Deus. O versículo 15. Amém? E assim somos também considerados como os falsos testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, os mortos não são ressuscitados. Olha só o relato de Paulo. Se Jesus não ressuscitou, se vocês não acreditam em ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se você não acredita que Deus ressuscitou a Jesus, então você está dizendo que você não crê. Ao versículo 16, ele diz: porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Está vendo? Se os mortos não são ressuscitados, então Cristo não foi ressuscitado. Só que você entenda, amados irmãos, que aqui Paulo está fazendo um relato. Por quê? Ele estava pregando aos coríntios, amém, a igreja de Coríntios, mostrando a ele a graça de Deus, dizendo para eles que sim, que Jesus ressuscitou, que Deus tinha ressuscitado a Jesus. E tem muita gente hoje fazendo prece e oração a quem? A Jesus de Nazaré. Então, se Jesus de Nazaré ainda está vivo, então ele deve estar andando por aí, em algum lugar, Mas Jesus de Nazaré, amado, foi crucificado. Entenda isso, abra sua mente. O que restou? O Espírito, amado, que estava vivo dentro de Jesus de Nazaré, era o Espírito, amém? E através do Espírito, amém, foi sim que se chegou a este feito maravilhoso, a qual Deus tinha prometido o Consolador, e veio, amém? Apesar de Jesus de Nazaré, ainda quando ressuscitou, ele andou sobre a terra ensinando
ali aquele povo por 40 dias e depois se foi. Amém? Ao versículo 17. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Olha só, Paulo dizendo aos gentios, aos coríntios, né, que se Jesus não ressuscitou, então ainda está vivo o pecado. E qual era o pecado daquele povo? A transgressão da lei. Amém? Como muitos hoje assemelham, né? Apesar do pecado ter sido encravado na carne. Amém? Hoje o que se assemelha a pecado não é mais como antes. Amém? O pecado que muitos assemelham hoje a algo triste, terrível, é o que? É o adultério. É o que mais? São muitas coisas, a Bebê diz, muitas coisas. E aí, se a gente for falar das coisas, das práticas, né, da carne, nós vamos passar o resto da noite aqui falando a respeito. Amém? Então, compreenda, amados irmãos, que quando você plantar algo, você vai colher na sua carne. Amém? O seu espírito, amado, está pronto, preparado, porque Deus te preparou, Ele te fez para as boas obras. Amém? Não é a obra como muitos dizem assim, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Não, amado. A obra de Deus é perfeita. Amém? O que nos resta para a gente fazer é o quê? Somente crer. Amém? Graças a Deus. Isso é que nós temos que ter no coração, essa certeza. Por quê? Porque Deus, Ele ressuscitou. E se você crê que Cristo ressuscitou, então você tem que viver em abundância. Você não tem mais que estar fazendo campanha, você não tem mais que estar fazendo propósito, ou comendo pão e bebendo suco, e dizendo que é para ter comunhão com Deus, ou fazendo jejum para fortalecer a carne. Você não tem que fazer nada dessas coisas, você não tem que fazer nada disso. Amém? Você tem que somente crer. Não precisa você fazer jejum. Não precisa você fazer campanha. Então, se você diz que Cristo não ressuscitou e faz essas práticas, quer viver como se Jesus de Nazaré estivesse vivo, e você diz que tem pecado, então Cristo ainda vai morrer, né? O Cristo, o Jesus de Nazaré, ainda irá à cruz do Calvário. Só que isso já aconteceu, amém? Jesus já foi à cruz, passou ali 40 dias sobre a terra, ensinando ali aos judeus, né? E depois se foi. E veio então o Consolador, que hoje há dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, amado, essa ideia que o sistema religioso adotou, que você precisa primeiro aceitar a Jesus, depois de você aceitar a Jesus, você tem que se batizar. E há um principal para o sistema religioso, que eles dizem que antes de você se batizar, antes de tudo, você tem que tirar 10% do que é seu. E trazer aonde? A casa de Deus. Então, se você tira 10% da casa de Deus, então você está dizendo que você não é a casa de Deus. Amado, o que é seu é seu. Amém? Você não precisa tirar 10% do seu salário para ser abençoado, não. Você só precisa crer. Você quer ajudar alguém, tem condições de ajudar, ajude ao seu próximo. Ajude a uma família a ser feliz. Mas você tirar 10% do que é seu e dizer que é para a obra de Deus, não é, amado. É para a obra de quem? Do homem, do fundador daquele local com CNPJ. Amém? Digo isso e provo para você que já participei do sistema religioso e digo para vocês sei como é. Só venha em vosso reino nada. Quando um de vocês precisar de ajuda, pode estar na certeza que nem 6% do que você devolve lá não vai chegar a você, ou 4% não vai chegar a você. Tá certo? Então, amados irmãos, esses movimentos, quando você diz essas coisas, que você está em pecado, que você está afastado de Deus, que Deus esqueceu de você, Deus não esqueceu de você coisa nenhuma. Pelo contrário, ninguém consegue se afastar de Deus. Ninguém consegue, pelo menos, se esconder de Deus.
ou se afastar, como um diz, não, eu estou desviado. Como se desviar de Deus se Ele habita em nós? Se somos o templo, somos a morada do Espírito Santo. Não tem como Deus sair de dentro de você. Não tem como você, como muitos oram, né? Pedindo a Deus para visitar alguém. Oh Deus, visita fulano lá no leito do hospital, visita a irmã cicrano, visita, e aí vai as visitas. Só que, amado, que o Espírito de Deus que há em nós não pode sair de mim e visitar o próximo que está do outro lado. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em qualquer outro ser humano. Se o Espírito de Deus sair de mim, amado, acabou. A matéria desce ao pó e o Espírito volta a Deus porque já era de lá. Amém? Como eu estava falando para você, amado, essa ideia que o sistema religioso criou para ganhar dinheiro, de tirar 10% e dizer que você será abençoado, isso é o maior engano na vida do ser humano e para atrasar a vida de muitos amados irmãos que tem por aí, que tem a mente fraca, que pensa que se você não tirar 10% do que é seu para a igreja, que você não vai ser abençoado, que sua vida vai ser derrotada. E sua vida vai ser derrotada sim, se você der crédito às suas ações da carne. Porque o que você plantar na sua carne, você vai colher. Não sou eu que vou colher o que você plantar, é você. Por isso que nós temos que fazer boas obras. Boas obras, amados irmãos, não é fazer a obra de Deus como muitos pensam. Outro dia, amado, falando com a irmã, e ela dizia para mim o seguinte, que estava impedida de fazer a obra de Deus, porque o pastor proibiu ela, porque ela não era casada. Que ela não podia tomar a Santa Ceia porque não era casada. E outra, que o batismo dela nas águas não valeu. E graças a Deus que não valeu. Porque para tomar banho no rio, qualquer hora, qualquer dia, todo mundo vai, né? Toda hora, todo dia, todo mundo vai. Amados irmãos, o vosso batismo, como sempre digo, foi aonde? Na cruz de Cristo, amado. Amém? Está lá em Romanos 6, versículo 3, está lá. Amém? Romanos 6, 3, você vai encontrar que você foi batizado na cruz de Cristo. Amados, todos nós que, como disse anteriormente, da cruz para frente nós já nascemos abençoados. Nenhum de nós passamos pelo feito da cruz. Nós nascemos depois da crucificação de Cristo. O Espírito já tinha descido, então nós já nascemos justificados, aperfeiçoados. Não devemos nada para Deus, amado. Amém? E Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra em nós. Deus não é fiel a homens. Amém? É por isso que ele diz que ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse a você vai cumprir. O que você tem pedido a Deus no seu espírito já se cumpriu. É só crer. Amém? Então, Marcos, vamos lá na velha lei, no livro histórico de Marcos, para você entender. Olha só. Marcos capítulo 2. Amém? Marcos capítulo 2, no versículo 18. Versículo 18 e 19. Olha só. Nós estávamos falando de quê? De pecados e jejum. Falando que aquele que não crê que Jesus ressuscitou, aquele que diz que tem pecado, então ele está dizendo que Jesus não morreu, ainda vai morrer. E olha só, para não ficar com as minhas palavras, olha o que diz aqui, Marcos capítulo 2, no versículo 18. Ele diz: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhes por que jejuam os discípulos de João e os discípulos e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam. Olha só, foram questionar a Jesus por que os discípulos de João Batista jejuavam e os fariseus também, os discípulos dos fariseus também jejuavam. E Jesus respondera para eles. Olha só o que Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem
consigo o noivo não podem jejuar. E hoje eu digo para você que nós não precisamos disso mais. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, amado. O noivo estava prestes ao quê? A ir à cruz. Amém? A aliança estava prestes a ser colocada na mão esquerda. Não é verdade? Então, quando a aliança se concluiu, amado, Jesus deixou de ser noivo e se tornou o quê? Esposo, amado. Amém? Não precisa que você faça nada desse movimento. Por isso que Jesus disse essas coisas aqui no livro de Marcos, dizendo a eles, respondeu a eles, que não precisavam. Por quê? Porque naquele momento eles tinham o noivo. Amém? E quando se concretizasse ali o feito da cruz, não ia ter mais precisão de jejum, não ia ter mais precisão de obras mortas da lei, de propósitos, como faziam aqueles judeus de antigamente. Faziam os movimentos todo de forma contrária, querendo cumprir mais de 613 mandamentos, mas como cumprir 613 mandamentos? Então, se tivesse, amados irmãos, aquele povo naquela igreja da primeira era, do século I, pudessem cumprir toda a lei, pode estar na certeza que Jesus não precisava ser crucificado. Amém? Então, amados, essa ideia que você está afastado de Deus, que você precisa fazer campanha assim, que você precisa ir ao templo, que você precisa ser batizado nas águas, que você precisa aceitar a Jesus, isso não, amado, porque não é você que aceita Jesus. Cristo já te aceitou da forma que você é. O que é que lhe cabe aí? Não é você chegar num ambiente por nome igreja e você levantar a mão quando receber ali o apelo. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Amado, isso é para quê? Para o ego do pregador. Quando o pregador vê ali o local cheio, com bastante gente, ele faz questão para mostrar para as pessoas que a pregação que ele fez, ele ganhou almas para Jesus. Amados, essa ideia do homem ganhar alma para Deus é totalmente errada. Que Deus já ganhou todas. Não tem ninguém desgarrado, não tem ninguém nessa terra que Deus não tenha conquistado, que Cristo não tenha acolhido. Essa ideia que você tem que fazer evangelismo, que você tem que pregar, que você tem que mostrar aos irmãos, que, amado, isso é só para encher o local, o espaço chamado igreja. Mas não tem ninguém sem ser evangelizado. Não tem ninguém que o Espírito Santo de Deus não interceda com gemidos inexprimíveis ao Pai. Não coma esse reggae, não coma essa ideia que você tem sim que participar, você tem sim que estar todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Muitos escolhem os dias de ir à igreja, né? Entre aspas, porque a igreja de Cristo somos nós. E quando estamos reunidos, nós nos reunimos como igreja. É por isso que hoje o Ministério Nova Sião, nós se reunimos como igreja de Cristo em um culto racional, como estou aqui com vocês agora, em um culto racional, mostrando a vocês a verdade. O evangelho como tem que ser pregado, como tem que ser vivido. Amado, se você frear as obras da sua carne, não tem precisão de você estar no templo A, no templo B, dentro dos templos religiosos feitos por mão de homem. Até porque Cristo não habita em templos feitos por mão de homens. Amém? Cristo habita no nosso interior. Amém? Graças a Deus. Então, como dizia a vocês, esta ideia, amada, é totalmente errada. Todos aqueles que participam de propósito, de campanha, de todo esse movimento de dízimo, de comer pão, de beber suco, de subir a monte, todas essas coisas, irmãos, é desnecessário. Você só precisa crer. Se você crê que Jesus ressuscitou, então, amado, não tem mais nada que você fazer. É simplesmente crer. Não precisa que você faça movimento nenhum.
que você vá a um local e ali você peça oração. Como falei para você agora há pouco, essa ideia de você levantar a mão, eu quero aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Não é você, mano. Se dependesse do homem aceitar a Jesus, não tinha um homem sequer na terra com este feito de aceitar a Jesus. Nenhum, amado. Por quê? Tire sua conclusão. Porque se aquele povo da primeira igreja tivessem aceitado a Jesus, eles não tinham sofrido o que sofreu, não tinham passado o que passaram. Por quê? Porque o Consolador veio, Cristo veio com seus feitos e prodígios, mas eles não creram. Pelo contrário, se reuniram foi para matá-lo, para crucificar a Jesus. E hoje é diferente. Você pensa que tem muitos que vão a esses templos religiosos aí, igreja, né, entre aspas, e dizem que vai lá porque tem que aceitar Jesus, porque a vida está uma miséria, que a vida está derrotada e que o diabo está fazendo isso. Tá não, amado, é simplesmente a carne ativada. É simplesmente a sua carne ativada e você achando que é um demônio, que é um espírito que veio voando, entrou dentro de você, como diz o amado irmão Deraldino, né? Mas não é espírito nenhum, amado, é simplesmente a sua carne ativada. É simplesmente você, com seus feitos, que você está colhendo o que você plantou. Amém? Então você tem que ter esta visão, amado. Se você plantou, você vai colher. Se você ainda diz que tem pecado, que você é pecador, então Cristo para você ainda vai morrer. O que ele fez na cruz para você até agora não valeu nada. Amém? E para encerrar, para não ficar aqui com minhas palavras, vamos lá no livro de Tito, capítulo 1. Amém? Tito, capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Tito, capítulo 1, no versículo... Tito 1, no versículo 15. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Nós vamos ler o 15 e o 16. Então, amados irmãos, aprendam de uma vez por todas. Não há necessidade de você ficar todo dia, ou um dia, outro 2 não, ou 3 dias em seguida, fazendo propósito, campanha, orações incessantes. Não que não devemos orar, sim, temos que orar uns pelos outros, mas não da forma que muitos pensam que é para orar. Amados, a nossa oração para com Deus e o nosso próximo em agradecimento, é dizendo a Deus que você recebe a cura no Espírito, porque quando Cristo foi àquela cruz do Calvário, Ele levou sobre Ele tudo, todas as dores, todas as transgressões, toda a injúria, tudo quanto você estiver passando, tudo quanto você estiver sofrendo, você tem que declarar, determinar, não, eu não tenho esse problema de saúde, porque Cristo já venceu por mim. Eu sou morada, eu sou templo do Espírito Santo de Deus e eu recebo no meu espírito esta cura, porque o que está me atingindo não é maior do que o meu Deus que eu sirvo. Eu recebo no meu espírito a cura do meu irmão, da minha irmã. É assim que tem que ser a sua oração. Você não tem que estar, oh Deus, tenha de misericórdia, visita Deus, como muitos fazem, amado. Não é assim, amém? Você tem que ter essa certeza. Se você simplesmente crê, amado, que Cristo ressuscitou e que você crê que tudo Ele já fez na sua vida e que você não precisa fazer nada para alcançar a salvação, para ter comunhão para com Deus, a sua comunhão com Deus é no Espírito e não na carne. Amém? A sua comunhão para com Deus é no Espírito e não na carne. Graças a Deus. Então, para a gente encerrar, Tito capítulo 1, no versículo 15. Olha só, leia comigo. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Tá vendo? Tudo é puro para aqueles que são puros.
que tem a mente e o coração puro, que tem um entendimento iluminados, olhos e mentes iluminados. Amém? Para que assim Deus haja nas nossas vidas, amado. Precisamos ter esta visão, precisamos ter este pensamento para que assim nós possamos viver bem, em paz, em segurança, que é assim que Deus nos vê. Deus olha para mim, para você e Ele vê espírito e não carne. Amém? Versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e repróbados para toda boa obra. Tá vendo? Aqueles que negam a Jesus com as suas obras, aqueles que dizem que faz a obra de Deus e negam. Ah, não, mas eu faço a obra de Deus. Como? Você consegue? Nós agora estamos aqui, deixa eu olhar que hora é essa. São 19 horas e 51 minutos. Você consegue transformar 19 horas e 51 minutos em 7 horas da manhã e 51 minutos? Então você não faz a obra de Deus. Você consegue fazer separação entre águas e águas? Não consegue fazer isso, né? Isso também é obra de Deus. Então você não consegue fazer a obra de Deus. Você consegue multiplicar-se os animais e que cada um tenha o seu casal e multiplique. Que os peixes do mar e do rio dêem os seus cardumes. Tá vendo? Não consegue fazer isso, não é verdade? Ou que o sol pare de brilhar. Não consegue. Amados, são tantas coisas. Porque para muitos, amados, fazer obra de Deus que eles dizem é você estar dentro do templo pregando, é você estar nas ruas evangelizando, é você ir todo domingo de manhã para a bendita aula dominical, que você só vai aprender lei, você não vai aprender nada da graça de Deus. E muitos deles dizem que estão debaixo da graça de Deus. Estão, mas porém com o entendimento entenebrecido. Tá vendo? Não tem, amado. É como Paulo falou, eu admiro o vosso zelo pelo evangelho, mas porém zelo esse sem entendimento. Isso aí é de praxe, nós admiramos também o zelo, né, dos nossos amados irmãos do sistema religioso, amém? Mas sem entendimentos, amados. Tudo para eles é considerado como um pecado, que não pode isso, que não pode aquilo. E já disse a vocês e volto a dizer, amados, se você está num ambiente chamado igreja, e neste ambiente que você está, te proíbe de fazer algo que você quer, que você gosta, você está acabando com sua vida, correndo um risco grande de você adoecer, entrar em depressão. Amados, se você vai a um local que lá tem Santa Ceia, que lá tem propósito, tem campanha, tem rudimento, tem doutrinas de homem, corra deste lugar o mais rápido possível, porque você está a ponto de ter uma depressão, como muitos por aí, né? Conheço muitos amigos e colegas que eles entraram no sistema religioso e deixaram de fazer o que eles mais gostavam, que eram de jogar um baba, de jogar uma bola, que eram de ir visitar os amigos, sentar ali, bater um papo, e você não vê mais isso. Muitos sumiram até da minha porta, não me visitam mais. Por quê? Porque disse que minha doutrina é diferente da dele. Amados, a Bíblia que eu tenho, amém, é a mesma que você tem. Não muda nada. Nada, nada, nada. Simplesmente o entendimento do Espírito. A única coisa que você não recebeu de Deus, amados irmãos, muitos ainda não receberam, foi isso. A sabedoria do Espírito, a revelação do Espírito da graça de Deus. Mas a palavra do Senhor nos reporta o quê? Que aquele que é falto de entendimento, peça e o Senhor dará. Então, se você ainda está no sistema religioso achando que você não conhece, que você não sabe de nada, que você não tem sabedoria, peça que Deus te dará. Amém? Então,
Fiquem todos na paz. Meu nome é José Ferreira. Amo todos vocês de coração e até semana que vem, domingo que vem, se Deus assim o permitir. Amém? A minha oração no Espírito para vocês fica aí com o Espírito Santo de Deus que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. E eu, meu Deus, recebo no meu espírito a cura, a paz, a longanimidade, a sabedoria, o amor e a mansidão. E que o Senhor encoraje a todos os meus irmãos e aos próximos, que o Senhor encha cada um deles de amor, de paz, de alegria. E assim eu encerro, meu Deus, esta reunião racional, reunião essa do Espírito Santo de Deus, dada por ti. Obrigado, fiquem todos na paz e até domingo que vem, se assim Deus o permitir. Tchau e até mais.